Bienvenido. Yo soy Humano Luz. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Estás vibrando alto o atrapado en la Matrix de control? Rodrigo Romo revela claves sobre tu frecuencia, la glándula pineal, el núcleo de la Tierra y cómo liberarte del sistema de manipulación. Este video ha sido doblado del portugués de Brasil al español para facilitar su comprensión. Recomendamos también ver y escuchar el original en portugués para familiarizarte con el idioma y captar aún más matices del mensaje. Mira hasta el final, donde Rodrigo entrega recomendaciones esenciales para mantener tu frecuencia elevada y no quedar atrapado en la Matrix. Ayúdanos a que este mensaje despierte más conciencias. Da like, suscríbete, comparte, comenta. Tu interacción permite que el algoritmo recomiende este video a más personas. Comenzamos. Paso rápido para dar noticias. Terremoto 7.7, 7.8 en Myanmar y alrededores. Es por el colapso del campo electromagnético debido al bombardeo solar. Los cambios solares afectan nuestro campo y atmósfera, causando actividad en el núcleo terrestre. El efecto es como una olla a presión para los que no son científicos. El Sol envía energía, nuestro núcleo responde y aumenta la presión bajo las placas tectónicas. Y este movimiento genera energía que se transfiere a las capas superiores de la corteza en un terremoto. No vi los mapas geológicos, pero creo que hay una falla tectónica en la región. Tuvimos un terremoto de 7.7 o 7.8, según una app de mi celular anterior. Entonces, ¿qué termina pasando? Hubo un edificio en construcción que se derrumbó por completo, ¿sabes? Varias propiedades se vinieron abajo. Este es un efecto directo de las anomalías. La frecuencia de nuestra esfera Dyson interna y el campo electromagnético terrestre afectan nuestra pineal, sensibilidad y sistema endocrino. El núcleo de la Tierra es una enana blanca, nada que ver con una gigante roja. Estos son conceptos, a veces totalmente erróneos, humanos. Los Boronandex fabrican las estrellas. Quien tiene la tecnología crea estrellas del tamaño que quiere, trayendo energía de otro plano y configurándola aquí. Así que, técnicamente, son estructuras creadas según las necesidades del multiverso y los proyectos. ¿Entendido? Bueno, otras anomalías galácticas están ocurriendo. No sé si siguen los canales de astrofísica en Instagram que comparto. Agujeros negros emiten señales de radio regulares, lo cual es inusual. El núcleo de la Vía Láctea emite pulsos electromagnéticos como código binario. Hay muchas evidencias que la gente suelta. Es para que quienes buscan conocimiento empiecen a recopilar esta información. Estas llamadas estelares son para despertar las semillas, como dicen, semilla estelar, semillas cósmicas y todo eso que inventaron. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a esa frase cósmica. Muchos llamados, pocos elegidos. Muchas tecnologías de actorianos, Sirio Alfa, Canopus, Andrómeda, Nodianos, Gracianos y otros proyectan pulsos electromagnéticos para despertar la conciencia de sus hijos perdidos aquí. Eso no significa que despertarán. ¿Por qué? La matriz de control es mucho más poderosa y presente las 24 horas en nuestra vida. Así que el asunto no es el llamado estelar ni de la jerarquía cósmica. Es nuestro patrón terrestre, cognitivo, nuestra forma de hablar, vivir y coexistir en la matriz de control. Pero, sí, la cosa es compleja, ¿eh? Entonces, muchos llamados, pocos elegidos. ¿Por qué? Porque la mayoría está atrapada en la matriz de control y no saldrá, no hay forma. Y la situación es perturbadora,
trágica para la mayoría que depende de ella para vivir, sobrevivir, etc. ¿Entienden? Esto no es una crítica, sino una observación. Muchos son llamados, pocos elegidos. La matriz ha atrapado al 90% o más de las personas encarnadas y desencarnadas en diferentes niveles astrales, ¿vale? Se realizan trabajos de rescate y despertar de conciencia, pero la diferencia entre rescatados y atrapados en hologramas es enorme, muy desproporcionada. ¿Y qué ocurre? Todo es energía. Aunque se apagara la barrera de frecuencia hoy y hubiera un despertar, los atrapados en hologramas, mentiras y juegos están tan aferrados a esos dogmas que rechazarían la verdad. No, esa verdad no puede ser, es mentira, no la acepto, ¿entiendes? Entonces, quedarían atrapados en esta matriz, pues en su zona de confort no quieren soltar sus dogmas, mentiras, apegos políticos, religiosos, sociales, familiares. Así que muchos son llamados, pocos elegidos. No hay nada que hacer. Esto ya está claro. Ya pasó en otros mundos en evacuación. Y en la Tierra no será diferente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la opción aquí? Ustedes tienen que esforzarse. La jerarquía hace su parte. Proyecta energías, el llamado cósmico, procesos electromagnéticos para activarnos, encarnados o en el astral. Pero si la gente no hizo su parte, no hay nada que hacer, ¿vale? Que esto quede claro. Porque el Sol no reducirá su actividad pronto. Así que debemos estar atentos, ¿vale? Nunca olviden, muchos son llamados, pocos elegidos. ¿Por qué? En general, sucumbimos a la matriz de control, falsas religiones, profetas, políticos, economía, todo lo falso. Entonces, la vida perdió su gracia. Es difícil vivir y convivir con la gente. Es complicado conectar emocional y psíquicamente. Está complejo. ¿Entiendes? Hoy, este era uno de los temas que hablamos ayer en los 4 escaladores. Conmigo, los 3 conmigo, 4 conmigo, ¿no? Sí, sobre lo difícil y complicada que está la vida. Comentábamos sobre lo éticamente correcto. Antes se ponían apodos, decíamos, mira, series piratas, Caseta y Planeta, hoy prohibido por el movimiento woke, ¿no? Pero antes nos reíamos de esas tonterías, ¿no? Y hoy no se puede nada. Así que hoy es mucho más difícil vivir y convivir. El racismo es más directo, aunque la gente diga que no. Sí, existe el racismo. Y no es solo entre blancos y negros, es entre todos. Ideológico. Creo que ya es más un racismo ideológico entre izquierda, derecha, centro, etc. Entonces, no es fácil vivir o convivir con las personas. Esto requiere madurez, paciencia y transformación interna, ¿vale? Y así vamos, seguimos adelante. Sí, y esa es la idea. Antes éramos más felices, pero eso se perdió. Hoy la gente no es tan feliz, la sociedad nos exige demasiado, la gente vive de apariencias, te juzgan por lo que vistes y eres, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, vivo en un buen barrio. La mayoría de los narcos aquí tienen Porsche. Antes el Porsche era símbolo de estatus. Hoy el Porsche lo tiene quien tiene dinero, no estatus. Hubo lío con Ferrari, exigieron que alguien inadecuado devolviera su Ferrari, ¿entiendes? Hoy la gente quiere mostrar poder y estatus con dinero como si todo se pudiera comprar. Eso es todo. Se perdió la ética, el carácter, el valor, el honor y las enseñanzas espirituales que heredamos. Todo esto se ha perdido.
así que vuelvo. Muchos llamados, pocos elegidos. ¿Entiendes? Veo mucha gente que, como el otro día, un tipo paró en una gasolinera con un Porsche de 1.000.000. Miré dentro y pensé, no es posible que este tipo tenga un Porsche. Lo miras y no tiene el perfil de dueño de un Porsche. Eso ha cambiado, ¿sabes? ¿Viste la energía del tipo? Vi todo el cuadro, el tipo lo veía todo. Yo veo, tengo clarividencia. Yo, caramba, ¿entiendes? Hoy es el mundo del poder, de la apariencia, del materialismo extremo, pero el carácter, la ética, el amor, la armonía, ¿sabes? El honor, todo eso se ha perdido, ¿entiendes? Los que realmente se van es porque aquí ya no pertenecemos. Ya no es nuestra realidad, referencia ni estructura personal por esta anomalía electromagnética y frecuencial que todos vivimos aquí, lamentablemente, ¿vale? Muchos son llamados, pocos elegidos por estos y otros factores, ¿sí? La primera regla cósmica es: no hagas a otros lo que no quieres para ti. Lo que Jesús dijo o se tradujo: ama al prójimo como a ti mismo, ¿vale? Esta es la primera directriz. Así que el mundo en que vivimos no es este. El mundo de los poderosos hoy no es este. Los influencers de hoy no son así. Los espiritualistas no son así. Los gratiluz menos aún. Creen serlo pero no lo son. Basta ver sus actitudes y postura. Dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Tristemente, este mundo ya no es de quienes buscan ascender o reconectarse más profundamente. Pertenece a quienes perdieron sus valores y vendieron su alma. Esas fuerzas místicas que están ahí. Esa es la triste realidad al ver el mundo, la gente y todo lo que pasa, ¿no? Entonces, deben encajar en estas divisiones, hacer sus procesos internos, meditaciones, protocolos, llamar a su jerarquía y trabajar el desapego y la reconexión con las jerarquías que les corresponden. Y dejar la tontería. Arturiano pidiendo pura bobada. El comando estelar está unificado. Hay otra frase importante: da a César lo de César y al Espíritu lo del Espíritu, o a Dios lo de Dios. Si buscamos conexión con el plan mayor, debo vibrar y buscar esa energía, ¿entiendes? Así que es clave este crecimiento interno, este proceso de desarrollo que todos, de cierta forma la Matrix nos hace perder eso, ¿no? Mi mayor problema es que conozco gente buena, de corazón de oro, pero perdida, ¿entiendes? Intentamos ayudar a estas personas, pero si no se ayudan, es difícil, ¿verdad? Hoy voy a Porto Alegre, Novo Hamburgo, al curso Ordem Amarilis con la gente de allá. Vale, gente, tengo cosas que hacer. Un abrazo a todos, buen fin de semana y cuídense. Buongiorno, good morning, buenos días, bom dia, tchê, como vamos? Bom, passando rapidinho aqui, só para dar umas rapidinhas, vocês viram o terremoto 7.7, 7.8 em Myanmar e arredores. Então, ele é um terremoto em resposta ao colapso do nosso campo eletromagnético devido ao bombardeamento do nosso Sol, tá? Então, como já tinha sido comentado, as alterações do Sol bombardeando o nosso campo eletromagnético, nossa ionosfera, suas diferentes camadas,
geram uma atividade interna da Terra, do núcleo da Terra. O efeito é semelhante a uma panela de pressão para as pessoas que não são de exatas, né? Então, eu estou tendo energia, o Sol está mandando energia térmica, radioativa, eletromagnética, a nossa Dyson interna começa a ter a resposta correspondente e aumenta a pressão interna abaixo das placas tectônicas, gerando movimentação entre as placas. E essa movimentação gera energia, e essa energia é transferida às camadas superiores da crosta em um terremoto. Então, eu não vi os mapas geológicos da região, mas acredito que existe alguma falha de alguma placa naquela região. Então, tivemos um terremoto 7.7, 7.8, segundo um marcador lá, um app de celular, que por sinal eu tinha no outro celular que já foi para o espaço. Então, o que acaba acontecendo? Teve um prédio em construção inteiro que caiu inteiro, tá? Então, vários imóveis caíram. Isso é um efeito direto das anomalias. E da mesma forma que a frequência da nossa esfera Dyson interna e todo o campo eletromagnético da Terra acaba reverberando, isso afeta a nossa pineal, afeta a nossa sensibilidade, afeta nosso processo hormonal, endócrino. Ontem, por exemplo, eu fui lá para a pedreira, não consegui escalar. Eu até esqueci a cadeirinha e tal, mas não estava com pique. Fiz só aquele churrasco gostoso, delicioso, aquela carne uruguaia fantástica. E fiquei ali enrolando, aí o pessoal veio aqui para casa para conversar, pegar uma piscina e conversar sobre a vida, certo? E todo mundo com a mesma pegada. Cara, não estou dormindo legal, que não sei o quê. Só que eles não sabem de nada, o escalador não tem noção, né? Então, tecnicamente, gente, nós temos as evidências agora reais, né? O núcleo da Terra é uma anã branca, que não tem nada a ver com uma gigante vermelha. Isso são conceitos, às vezes, totalmente errados, humanos. As estrelas são fabricadas pelos Voronandex. Então, quem detém a tecnologia da superconfederação fabrica uma estrela do tamanho que quer, simplesmente trazendo energia do outro plano, condensando aqui, configurando aquilo que é necessário, tá? Então, tecnicamente, são estruturas criadas conforme as necessidades do multiverso e dos projetos em si, tá? Bom, outras anomalias também estão acontecendo a nível galáctico. Não sei se vocês estão acompanhando os canais de astrofísica do Instagram, que eu tento compartilhar. Diversos buracos negros emitindo sinais de rádio regulares, o que não deveria acontecer. O núcleo da Via Láctea emitindo alguns pulsos eletromagnéticos como um código binário numérico. Então, há muitas evidências aí que o pessoal joga e solta, e aí é para as pessoas que estão em busca do conhecimento começar a arrecadar essas informações. Então, esses chamados estelares é para despertar sementes, como dizem, né? Sementes estelares, sementes cósmicas, esse blá 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 que o pessoal inventou. Então, o que acontece? Voltamos àquela frase cósmica. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, muito das tecnologias arcturianas, de Sirius Alpha, de Canopus, de Andrômeda, dos nodianos, dos gracianos e de muitos outros, estão projetando pulsos eletromagnéticos para o despertar de consciência dos seus filhos aqui perdidos. Isso não significa que eles vão despertar. Por quê? A matriz de controle é muito mais poderosa, muito mais presente 24 horas por dia na nossa vida. Então, a questão não é o chamado estelar, não é o chamado da hierarquia cósmica. É o nosso padrão aqui na Terra. Nosso padrão cognitivo, nossa forma de conversar, de viver, de coexistir dentro da matriz de controle, tá? Mas a coisa é complexa, tá? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos, por quê? Porque a maior parte está presa na matriz de controle e não vai sair da matriz de controle, não tem como sair da matriz de controle, e, consequentemente, a situação
é conturbadora, a situação é trágica para a maior parte dos humanos que está presa à matriz de controle e depende da matriz de controle para viver, sobreviver, etc, etc, etc. Tá? Entende? Então isso não é uma crítica, é só uma constatação de que, infelizmente, muitos dos chamados, poucos os escolhidos, porque efetivamente a matriz engoliu 90% ou mais das pessoas encarnadas fisicamente e das pessoas desencarnadas presas nos diferentes layers do astral, do umbral, etc, etc. Tá? Os trabalhos de resgate, os trabalhos de despertar consciencial estão sendo feitos, mas a contraproposta entre o número de resgatados e o número de gente presa nos hologramas é muito grande, é muito desproporcional. E o que acontece? Como tudo no universo é energia, mesmo que a barreira de frequência fosse desligada agora, hoje, e houvesse um despertar, as pessoas que estão presas nos hologramas, nas mentiras, nos jogos, estão tão presas a esses dogmas que elas não aceitariam a verdade. Não, essa verdade não pode ser, isso é mentira, eu não aceito. Entende? Então, consequentemente, elas ficariam presas nessa matriz porque elas, na sua zona de conforto, não querem abrir mão dos seus dogmas, das suas mentiras, dos seus apegos políticos, religiosos, sociais, familiares, etc, etc. Tá? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ponto. Não há o que fazer. Isso já está bem claro, isso já aconteceu em outros mundos em evacuação e na Terra não vai ser diferente. Tá? Então, aqui qual é a opção? Vocês têm que correr atrás. A hierarquia está fazendo a parte que lhe corresponde. Projetar as energias, projetar o chamado cósmico, os processos eletromagnéticos para a ativação de nós, aqui encarnados ou no plano astral. Mas, se as pessoas aqui não fizeram a sua parte, não há o que fazer. Tá? Então, isso que fique claro. Bom, então, esse terremoto nós tivemos agora. Eles estão comentando que pode existir uma segunda réplica tão forte quanto, não se sabe. Tá? Então, tecnicamente, nós temos o início de um processo geológico complexo. Tá? Até porque o Sol não vai diminuir sua atividade tão cedo. Então, a gente tem que estar atento. Coincidentemente, talvez essa mochilinha de emergência para criar pânico ajude num caso de uma catástrofe desse nível para quem sabe usar efetivamente. Tá? Então, aqui a gente tem que ponderar as situações com base no lugar que a gente mora, o estado o histórico, geológico, energético do lugar que a gente vive, né? Então, ir tocando a vida, se preparar para essas situações. Volto a dizer, a gente tem que ter água, algumas latas de atum, sardinha, feijão, ervilha, alimento não perecível em latas, né? Água estocada, azeite de oliva, não aquela merda de soja que é um tóxico pra cacete, azeite de oliva estocado, arroz, feijão, lentilha, normal, seco, né? Há pessoas que fazem os podcasts de como você armazenar em garrafa PET lacrada a vácuo para durar muito mais. Tá? Então existem várias pessoas que, essa turma do YouTube, dos sobrevivencialismo, ali os caras ensinam como você pegar, por exemplo, feijão, o arroz, lentilha e coloca numa garrafa PET, lacra bem, acho que faz um sistema vácuo, não tenho certeza, e aquilo dura muito tempo. Tá? Então, a gente tem que estar se preparando para o básico, para aguentar aí uma semana, 10 dias, 15, 20 dias de falta de luz, falta disso, falta daquilo, se der um terremoto. Imagina ali, para restabelecer energia elétrica depois de um terremoto desse nível aí, o que não deve ter explodido e arrebentado de fiação? Não vai recuperar a fiação em 4, 5 dias. Aí tu calcula pelo menos uns 10 dias, 8, 10 dias, conforme a infraestrutura deles, para restabelecer o fornecimento de energia e água. Entende? Isso ninguém fala num terremoto. Então, se acontecer um terremoto em qualquer lugar aqui no Brasil, qualquer lugar, já está acontecendo em todos os países latinos, vocês têm que ter o estoque de água e de comida,
velas, lanterna, pilhas, justamente porque o fornecimento de energia elétrica vai estar sumariamente comprometido, tá? Então vocês têm que pensar quanto tempo eu consigo aguentar na minha casa, se a casa não caiu, ou o prédio não caiu, obviamente, sem necessidade de sair na rua para buscar alguma coisa e se expor à violência, à barbárie, ao vandalismo, etc, etc. Sem televisão, sem rádio, por isso é bom ter um rádio a pilha, né? Um HT, um PY, para quem mora em casa e gosta disso, adquira um PY de 11 metros, perdão, de 2 metros, 11 metros é PX. E aí você consegue se comunicar com as pessoas, mas tem que ter uma antena, tem que ter uma base, no Brasil a lei exige que você seja incluso a Anatel para você ter o teu prefixo e poder se comunicar abertamente com o Brasil e o mundo conforme a antena repetidora que você escolher. Então a gente tem que pensar como era antigamente nos anos 60, 70, 80. Radioamadorismo, pô, os caras falavam o mundo inteiro. Eu nunca esqueço, meu vizinho com PY, PX, sei lá o que ele usava na época, uma antena enorme, falava com a Argentina, Buenos Aires, desde São Paulo, né? Outros falam que conforme a repetidora consegue falar com o México, Estados Unidos. Então, esse é outro assunto, mas que é pertinente. Rádio HT, tem no Mercado Livre para vender, para se comunicar, para a família se comunicar, tem um alcance limitado de 5, 4 quilômetros, 3, conforme o número de prédios, onde esteja, mas é uma forma de comunicação, entende? Então, vocês têm que começar a adquirir esses brinquedinhos para uma situação dessa. Então eu volto a dizer, quanto tempo eles vão ficar em Mianmar se não houver uma réplica, sem luz e sem água? Certo? Não tem luz, não tem cartão elétrico, quer dizer, não tem cartão, não tem maquineta, não tem internet. Tu não pode nem sacar dinheiro, nem fazer TED, fazer porra nenhuma. Então tu vai ficar paralisado em termos de dinheiro, em termos de tudo. Então se você tiver dinheiro em cash, em espécie, tu ainda consegue comprar alguma coisa em algum lugar. Se não tiver energia elétrica, não tem fornecimento de combustível, porque a bomba que te fornece combustível necessita de energia elétrica. Dificilmente pôs gasolina tem gerador. Então, conclusão. Para pessoas que moram em regiões mais afastadas, tem que ter estoque de combustível. Por básico, para as emergências. Tá? Então, tudo isso já está se tornando real. O governo europeu já está falando. Vão vir catástrofes. Tá? O governo francês, o finlandês. Por exemplo, tem ideia, a Finlândia, em 2019, o governo comentou de cyberataques ao sistema de internet. Eu lembro, eu estava em Portugal quando foi isso. Inclusive, em 2019, eu estive na Noruega e eles falavam de uma possibilidade de um cyberataque. Já naquela época. E nós sabemos que houveram vários cyberataques em Portugal, Espanha, em 2023. No Brasil também houve um cyberataque, foi abafado, mas pegou os bancos. Tá? Então, os cyberataques são parte do processo que o mundo oculto, né, o governo oculto, está bancando justamente para desestabilizar a população mundial, gerar pânico, gerar tudo aquilo que a gente já sabe. Tá? Então, a gente tem que estar atento. Porra, um 6.1 perto de Fernando de Noronha? Maravilha. Ah, o pessoal do grupo da Rometria me mostrou, eu não sabia que era ali. Legal, então a coisa está pegando. Tá? Então, gente, é nesse sentido que vocês têm que se preparar. Não é propagar pânico, mas se preparar para uma situação de emergência. Ter a comida estocada, água, compra galão por causa do peso, compra galão de 10 litros. Ou então vai no mercado, compra aqueles garrafão de 5 litros de água, uma marca boa, e estoca. Entende? Então, são coisas básicas. E lógico, quem tem pets, estocar o sachê, a ração, tem que estocar. Comprar, é mais barato, compra aqueles sacos de 7, 8 quilos, acho que é 7 quilos o padrão, e compra ali e deixa ali. Por quê? Eu sei que tem ração para os gatos, para os cachorros. Tá? Então são situações que já passou do tempo de vocês começarem a se preparar. Tá? A situação esse ano até começou leve, está pegando leve, mas a coisa está vindo. E a gente sabe que a partir de setembro desse ano a porrada vai ser maior, porque é o mês 9, é o mês de conclusão, e aí começa. O Herculóvis está chegando aí, está vindo. Então não
não tem como frear, o Herculós não tem como frear o nosso processo planetário, que é cíclico, certo? Esse é um ciclo. Eu fiz um comentário ontem lá, que pô, o Sol está castigando a gente. Aí muita gente respondeu, não, mas não é um castigo, é um ciclo. Sim, é um ciclo. Coloquei um castigo porque, de certa forma, a gente, humano, entende como um castigo kármico. Não é. É um ciclo planetário, de fato, certo? Porém, é complexo para nós entender esse ciclo, seguir e aguentar esse ciclo por causa da nossa forma de pensar, dos nossos dogmas, etc, etc. Né? Mas, de qualquer forma, estamos aí, tá? Então, nunca se esqueçam, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Nós, em geral, sucumbimos à matriz de controle, sucumbimos às falsas religiões, aos falsos profetas, aos falsos políticos, aos falsa economia, tudo que é falso aí, tudo. Então, a vida perdeu a graça, tá difícil viver, tá difícil conviver com as pessoas, tá difícil o entrelaçamento emocional, psíquico com as pessoas, tá complexo, entendeu? Esse era um dos assuntos que a gente conversava ontem aqui, os 4 escaladores aqui comigo, os 3 comigo, 4 comigo, né? Sobre como a vida tá difícil, tá complicado. A gente comentava sobre a questão dessa, o eticamente correto, que antigamente o pessoal punha apelido, a gente fala, pô, pega o seriado TV Pirata, Cacete Planeta, hoje seria totalmente proibido pelas essas novas movimento woke, certo? Mas antigamente a gente ria daquelas besteiras, né? E hoje não pode nada. Então hoje está muito mais difícil viver, conviver. O racismo é muito mais direto, embora as pessoas digam que não, sim, existe um racismo. E não é só entre branco e negro, não, é entre tudo. Ideológico, acho que já está mais um racismo ideológico, entre esquerda, direita, centro, etc, etc. Então, não está fácil viver com as pessoas ou conviver com as pessoas. Isso exige maturidade, paciência e, consequentemente, transmutação interna dos nossos processos, tá? E assim a gente vai levando. Né? E a ideia é essa. Antigamente a gente era mais feliz e isso se perdeu. Acho que hoje as pessoas não estão tão felizes, a vida está muito cobrando, a vida não, a sociedade cobra muito da gente. E as pessoas vivem da aparência, as pessoas te avaliam pelo que você veste, pelo que você é, né? Eu, por exemplo, muitas coisas, eu moro num bairro bom, a maior parte dos traficantes daqui tem Porsche. Então, Porsche era signo de status. Hoje, o Porsche é quem tem dinheiro, não quem tem status. Que deu mau rolo com a Ferrari, que exigiram que um cara qualquer que não é nível de Ferrari devolvesse a Ferrari, entende? Então, a questão hoje é simplesmente o seguinte: as pessoas querem provar poder, status através do dinheiro e comprar, dá teu preço que eu te compro. É isso. Onde se perdeu a ética, o caráter, o valor, a honra, todos os valores micaélicos, os valores que Jesus ensinou, que Gautama ensinou, que Kuan Yin ensinou, que Saint Germain, Hilarion, que toda a nossa hierarquia do passado deixou como uma herança para nós, tudo isso se perdeu. Então, volto. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É isso. Entende? Então eu vejo muita gente aqui, outro dia o cara parou num posto, uma Porsche de R$1 milhão. Eu olhei para dentro, não é possível que esse cara tenha uma Porsche. Tu olha pro cara, não é o perfil de um dono de Porsche. Isso mudou. Entende? Tu via a energia do cara, eu vi todo o quadro processor do cara, via tudo. Eu vejo, eu tenho evidência. Eu, caraca. Entende? Então hoje é o mundo de quem pode mais, é o mundo da aparência. É o mundo do materialismo levado ao extremo. Mas o caráter, a ética, o amor, a harmonia, sabe? A honra, tudo isso se perdeu. Entende? Então, para aqueles chamados que realmente estão indo, é porque eles estão indo porque aqui já não pertence mais para nós.
Não é mais a nossa realidade, não é mais a nossa referência, não é mais a nossa estrutura pessoal, justamente por causa dessa anomalia eletromagnética, anomalia frequencial que todos nós estamos vivenciando aqui, infelizmente. Tá, gente? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos, por esses e muitos outros fatores. Tá? A primeira regra de tudo, a primeira diretriz cósmica é: não faças ao próximo o que não queres a ti próprio. Que Jesus traduziu, ou foi traduzido, ama o próximo como a ti mesmo. Tá? Essa é a primeira diretriz. Então, o mundo que a gente vive não é esse. O mundo das pessoas no poder hoje não é esse. Os influenciadores hoje não são isso. Os espiritualistas não são isso. Os gratiluz, menos ainda. Eles até acham que são, mas não são. Basta ver as atitudes, a postura. Tem acreditado, olha com quem antes que te direi quem eres. Tá? Então, infelizmente, esse mundo já não pertence a quem está em busca da ascensão, a quem está em busca de uma reconexão maior. Pertence àqueles que perderam todos os seus valores e venderam a sua alma. Essas forças sinistras estão aí. Essa é a triste realidade quando você faz uma leitura do mundo, das pessoas, de tudo que está acontecendo. Tá? Então, é uma questão, gente, de vocês se enquadrarem dentro dessas divisões, fazerem seus processos internos, suas meditações, seus protocolos, chamar a hierarquia de vocês e começar a trabalhar o desapego e trabalhar o processo interno de reconexão com as hierarquias que correspondem a cada um de vocês. E sair da farofinha, arcturiano, pleiadiano, tudo besteira. Comando estelar é unificado. Então, tem outra frase importante: dá de César, dá ao Espírito o que é do Espírito, ou a Deus o que é de Deus. Se nós estamos buscando uma conexão com um plano maior, eu tenho que vibrar nessa energia, eu tenho que buscar essa energia. Entende? Então, é importante esse crescimento interno, esse processo de desenvolvimento que todos nós, de certa forma, a Matrix faz com que a gente perca isso, né? Aí, o meu pepino maior é que eu conheço gente boa, gente com coração de ouro, mas está perdida. Entende? Então, essas pessoas a gente está tentando ajudar, mas se elas não se ajudam, também é difícil, né? Bom, hoje eu estou indo para Porto Alegre, Novo Hamburgo, curso Ordem Amarilis, né, com o pessoal de lá. E vamos ver o que me aguarda em termos frequenciais ali, tá, gente? Eu tenho coisa para fazer. E um abraço para todo mundo, bom final de semana e cuidem-se. Estou levando alguns cosméticos da Ompran lá para o Rio Grande do Sul, On Oris, On Isus, On Astrea e On Chante, para fazer, para quem quiser, né, o frequenciamento do detox de pele, detox frequencial, tá? Então, basicamente isso, gente. Abraço a todos.